Professor João Batista, quando o assédio se dá de forma intensa e continuada e durante longo período, pode gerar sequelas permanentes na vítima? Pode. E talvez nas situações de depressão, pode ser associada essa situação com o que é denominado, né, nessa linha de estudo de estresse pós-traumático. A pessoa vivencia uma situação de trauma com aquela situação de assédio e isso pode gerar uma sequela permanente que demanda um tratamento, digamos assim, continuado, né? Como nós vimos antes, algumas pessoas têm, às vezes, uma estrutura psicológica um pouco mais forte para enfrentar isso. Isso não diminui a gravidade das situações de assédio e a manifestação que elas têm com relação a isso pode ser um pouco menor. E outras pessoas podem ficar, durante muito tempo, vivenciando essas situações de assédio como se fosse um trauma, sonhando com aquilo, com a sua autoestima abalada, com situações depressivas que requerem um acompanhamento profissional de psicólogos, né, e também médico. E nas situações extremas, isso pode levar, inclusive, a suicídios, como nós temos agora recentemente, numa grande empresa francesa, situações de suicídio no ambiente de trabalho. E dos estudos que foi feito, se verificou que essas situações eram decorrentes de situação de assédio. Já vimos que o papel dos colegas é um papel vital, né, na solução do problema. E qual deve ser o papel da família da vítima do assédio moral? Isso é um aspecto muito importante, porque a gravidade da situação, né, do ponto de vista da autoestima da pessoa que está sofrendo isso, se ela não puder compartilhar isso com amigos e com a família, é importante que ela tenha o apoio da família também e que ela procure, na medida do possível, falar sobre isso com os seus familiares. Mas aí vem um outro problema. É muito difícil, às vezes, para aquela figura que na nossa cultura se chama pai de família e até a mãe de família, chegar em casa e contar que foi humilhado e assediado. Tem uma situação em São Paulo que aconteceu, que é relatado em alguns encontros quando se fala sobre assédio, de um pai de família que foi assediado, ele acabou pedindo demissão e ele não conseguia contar isso em casa. Ele ficou durante 2 anos saindo de casa, se vestindo como se fosse para trabalhar e ele com pequenos trabalhos e nunca contou isso em casa. A vida dele foi se deteriorando a tal ponto que ele acabava eventualmente bebendo e num dia estava num bar e se envolveu numa briga. E aí a família foi notificada e se descobriu que essa pessoa tinha passado por isso há 2 anos atrás. Então o apoio da família é muito importante, mas por outro lado, a vergonha a qual as pessoas são submetidas acaba sendo uma arma do assediador. E por conta dessa vergonha, é difícil às vezes compartilhar isso com a família, mas como você trouxe, acho que é importantíssimo colocar isso, é muito importante buscar esse espaço de poder falar sobre isso, porque isso pode ter consequências muito graves, inclusive chegando a situações extremas como o suicídio. Imagino que o alcoolismo também é uma consequência dramática desse tipo de assédio para a vítima. Aí a pessoa acaba buscando vias de compensação. E essas vias de compensação, o álcool aparece como para preencher, né, uma grande lacuna, uma carência brutal na autoestima dessas pessoas. E claro que isso pode se agravar e levar a situações extremas como essa que nós verificamos lá em São Paulo. Professor João Batista, o senhor considera importante que o Congresso pare para definir essa questão de forma mais detalhada? Eu acho importante, mas gostaria até de resgatar uma pesquisa de uma canadense chamada Chantal Leclerc, que no Canadá eles estão mais avançados do que isso, não que o modelo deles possa se aplicar para o nosso. Mas ela fez uma pesquisa para ver como é que se previne o assédio moral, como é que tem se tratado o assédio moral lá no ambiente deles, e algumas questões eu acho que podemos resgatar aqui para a nossa reflexão. Uma delas é que ela prega que nós não devemos, ela usa o termo judicializar a discussão do assédio moral, ou seja, não é o fato de estar na lei ou em qualquer lei que vai fazer com que as relações de trabalho melhorem, né? E aí, se nós olharmos nossos velhos chavões aqui das leis que pegam e não pegam, acho que elas ilustram um pouco. E muito menos psicologizar essa discussão. É importante que se tenha uma compreensão do contexto organizacional que está gerando isso
e que essas práticas sejam, digamos assim, combatidas em diversas instâncias. É claro que a via da legislação ela é importante, porque isso acaba sendo um grande indutor de cultura, mas que não necessariamente vai gerar novos comportamentos. E como o doutor Cacheta lembrou bem, hoje, por exemplo, independentemente da legislação que exista, o artigo 5º da Constituição já permite, né, nos direitos fundamentais, que se tenha uma linha de proteção pela via do dano moral. Claro que não é a minha área, mas eu, na medida em que essa discussão de se a legislação resolve ou não, ou se a abordagem puramente psicológica e não a abordagem social vai resolver, acho que é importante que nós coloquemos a discussão nesse âmbito de práticas preventivas, de busca de informação, de articulação do coletivo, de que as pessoas possam enfrentar isso coletivamente. E nessa linha de práticas preventivas, só para resgatar uma questão que foi colocada, recentemente, no Rio Grande do Norte, uma grande empresa teve que pagar 1 milhão, né, decorrente de uma ação trabalhista, né? E aí houve uma indução positiva, acho que do Ministério Público, sim, do Ministério Público, no sentido de reverter esse R$1 milhão numa campanha de prevenção. Eu acho que essa atuação é importante no âmbito social, dado que a discussão do assédio moral ela tem uma dimensão social muito significativa e que pode, digamos assim, precisa ser pensada para que as nossas relações de trabalho avancem no combate a essas práticas tão perversas, né? Bem, nosso tempo terminou, mas antes vocês não gostariam de passar para os nossos telespectadores algum site em que eles pudessem obter mais informações sobre o assédio moral? Professor João Batista. Eu tenho o site psicodinâmica.unb.br. Nesse site tem, inclusive, a pesquisa do meu mestrado sobre assédio moral, e tem divulgação de um grande congresso que vai acontecer no ano que vem, aqui em abril, de psicodinâmica do trabalho, com diversos pesquisadores, a presença do professor Dejur, que é uma das pessoas que desenvolve essa abordagem, e lá nós vamos estar discutindo violência no trabalho e assédio moral. Doutor Cacheta. Bom, assim, para termos de informação, eu sugiro um site que se chama danomoral.com.br, que tem uma série de estudos também, além desse já mencionado. E para denúncias, o site da Procuradoria, que é www.prt10.mpt.gov.br. A pessoa pode fazer a denúncia, inclusive anonimamente, relatando o fato para que a gente possa tomar providências. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Desejo que essa luta prospere, porque realmente essa é uma questão muito séria. E eu queria lembrar aos telespectadores da TV Senado que queiram enviar sugestões ou críticas, que podem fazê-lo através do e-mail entrevistas@senado.gov.br. Até um próximo Cidadania.